paz, igreja. Nós pastoreamos o irmão do pastor Abel Calel, né, e a Lívia, e é um prazer para nós ter conhecido vocês nesse final de semana e nos identificamos tanto, né, os irmãos gêmeos. E saber que é uma parte do corpo do Senhor que está aqui, que o ama, que o adora. Vocês são uma igreja com sede de Deus, né? E a gente pode sentir a atmosfera do Senhor neste lugar. E Ele quer receber ainda mais. Nós não vamos completar nada, a gente só quer continuar algo que o Senhor já começou com essa equipe maravilhosa de louvor que vocês têm. Queria que você fechasse os teus olhos, que você deixasse o Senhor fluir no seu coração. Quando nós adoramos o Senhor, a gente não sabe se é a gente que sobe, se é o céu que desce à terra, mas Ele vem. E tudo que nós queremos é o Senhor, Jesus. Tudo que nós desejamos é o Senhor. Nós queremos o Teu Espírito se movendo em nós. Ativa essa igreja para o propósito dela, Senhor. Ativa cada membro, não são apenas os pastores, mas cada um. Ativa. O Senhor tem uma identidade para essa casa, nessa cidade. E que nesse final de semana essa identidade seja ativada para eles cumpram o seu propósito de existência aqui, em nome de Jesus, Senhor. Já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Mais uma vez. E quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Mesmo sentado como você está, você pode levantar sua voz a Ele e dizer: Deus, nós queremos Tua glória. Você pode abrir seu coração e termos esse momento espontâneo. Eu quero que você fique à vontade. Nós te louvamos, te invocamos, te entronizamos. Vem reinar aqui. Vem fazer aqui o que só Tu podes fazer. Tu és o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Vem, reina sobre nós. Mostra o Teu poder mais uma vez. Teu povo te adora. Nós te entronizamos, nós te glorificamos aqui. Teu povo, teu lugar, esse é o teu momento. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo vem e faz aqui mais uma vez o que só Tu podes fazer. Quantos aqui creem que Deus é o Deus do impossível? Enquanto a gente adorava, eu senti tão forte que Deus quer fazer o impossível nessa manhã. Quantos aqui tem questões diante de Deus que você sabe que não tem como ser resolvida pelos seus esforços, mas você crê nessa manhã que Deus pode? Quantos creem que Deus tem algo a fazer? Se você tem algo que você quer apresentar diante do Senhor como impossível a ser feito, fique em pé no seu lugar. E ao ficar em pé você vai estar dizendo: Senhor, o Senhor sabe aqui. Diga para Ele o que você sabe que não tem mais o que fazer. Não há mais expectativa, não tem mais solução humana.
Pode ser alguém da sua família, pode ser um negócio, pode ser uma enfermidade, pode ser uma barreira gigantesca, pode ser uma trava na sua família. Eu não sei do que se trata, mas o Senhor está dizendo: eu sou o mesmo, aquele que agiu, que abriu o mar, que abriu o Jordão, que abriu a madre. Tu podes fazer o impossível acontecer, e não há Deus além de ti. Nós vamos fazer isso adorando. Enquanto toda a igreja, você também que está em pé, nós vamos adorar. E enquanto adoramos, nós vamos crer que o Senhor no nosso meio está fazendo o impossível. Diga comigo: és o Deus do impossível, és o Deus do impossível, és o Deus do impossível, Senhor, és o Deus do impossível, és o Deus do impossível, és o Deus do impossível. Quero ver a igreja. Enquanto isso, se o instrumental puder me ajudar. És o Deus do impossível, és o Deus do impossível, és o Deus do impossível. Senhor, podes fazer de novo vocês. És o Deus do impossível. Na mão de alguém que está perto de você, especialmente se alguém estiver em pé, se você puder alcançar essa pessoa. Nós vamos declarar isso nessa noite, enquanto declaramos o nome dele, o Deus do impossível. Eu creio que nessa manhã Deus está fazendo o impossível. Eu estou em dó. Baixista, você não pode me ajudar? Estou fazendo Fá, Sol e Lá menor, tá bom? Declare aí na vida dessa pessoa. Diga: Deus é o Deus do impossível, e Ele vai fazer o impossível enquanto adoramos. Tem fé nesse lugar, irmãos? Eu queria saber se tem fé nesse ambiente aqui. Então prepare para dar o melhor para Ele, dizendo: és o Deus do impossível, és o Deus do impossível, és o Deus do impossível, és o Deus do impossível. És o Deus do impossível, és o Deus do impossível. Coloque fé nessa declaração e creia que Ele está agindo. És o Deus do impossível, és o Deus do impossível, és o Deus do impossível. Nós cremos, Senhor, podes fazer, Deus do impossível. És o Deus do impossível. A igreja crê. És o Deus do impossível. Eu queria que os homens, só os homens declarem agora: és o Deus do impossível. E as mulheres vão levantar sua voz em oração. Eu creio que é algo que Deus está fazendo nessa manhã. Eu posso ouvir um glória a Deus? Tem alguém que crê e pode dar um glória a Deus melhor? Homens, és o Deus do impossível. Sim, Senhor, Olhem, nós mulheres, cremos. És o Nós Deus. cremos que o Senhor é o mesmo. Olhem, de mulheres, para o ontem, de impossível hoje, acontecer. será sempre. O mesmo Deus que curou enfermos, que libertou cativos, que ressuscitou mortos. O Senhor age através da tua igreja hoje. O Senhor faz através do teu Espírito.
Espírito que habita em nós, Senhor, ativa o poder, ativa o teu poder nas nossas vidas, Senhor, para que possamos manifestar a tua luz neste mundo. Mais uma vez. E quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Aleluia. Deus está fazendo o impossível nessa manhã. Você pode anunciar isso com fé para algumas pessoas aí? Diga para alguém, Deus está fazendo o impossível aqui. Aleluia. Bom, sede eu não vou passar aqui, né? Eu tenho uma palavra de Deus para essa casa. E primeiro saúdo a todos. A paz do Senhor. É um prazer, uma honra estar nesse lugar. Nesse mesmo momento, a nossa igreja em Rio Preto está adorando a Deus, está celebrando. O culto começou às 10, então já veio o sinal para mim aqui. E eu soube que ontem uma galera também estava participando do culto aqui com a gente, lá de Rio Preto. Então, para mim e para minha esposa é uma grande honra estar nesse lugar. Deus tem agido e vai agir de novo nessa manhã. Amém? 1 Samuel capítulo 1 diz assim, a partir do versículo 1. Houve um homem de Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, efraimita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana porém não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estavam ali os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste, a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, e a todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido, bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana, e com amargura de alma orou ao Senhor, e chorou abundantemente. E fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão,
Ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada, e lhe disse, até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti esse vinho. Porém Ana respondeu, não, Senhor, eu sou uma mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a sua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade, da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli, vai-te em paz e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela, ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Espírito Santo de Deus, nós te agradecemos por tua palavra, te louvamos porque ela é fiel, ela cumpre o propósito para o qual ela é enviada, ela nunca falha, porque ela é perfeita. Ela não é só um argumento, ela não é uma narrativa, ela é uma pessoa, ela é Jesus, e ela está aqui, o Senhor está aqui, e essa palavra vai cumprir o propósito para o qual ela está sendo enviada, em nome de Jesus. Amém? Amém? É interessante aqui algumas coisas que eu quero observar, mas deixa eu te dar o contexto para você entender tudo que a gente quer compartilhar. O tema dessa palavra é levante-se. O contexto era o seguinte, Eli, um sacerdote da linhagem de Arão, tinha 2 filhos. Quando o texto diz, estava ali os filhos de Eli, Ofni e Finéias, a narração bíblica está dando uma mensagem. Porque os filhos de Eli eram perversos diante do Senhor. Eles eram homens que não eram corrigidos pelo pai. Tudo que o pai fazia era assim, por que vocês fazem isso, filhos? Deus não se agrada. E esses homens perversos, eles não só roubavam da oferta que o povo de Israel trazia para o Senhor, os sacrifícios, mas eles também se prostituíam nas tendas onde deveriam estar sendo levantadas orações. Ali eles levavam mulheres para se prostituírem e Deus se desagradava profundamente. Dentro desse contexto religioso decaído que Israel estava vivendo, todo ano tinha um momento dos sacrifícios. E Eucana, este homem de Efraim, ele tinha 2 esposas. Não era a vontade de Deus desde o início, porque desde o início Deus fez o homem e a mulher para que se tornassem uma só carne, mas quando o povo de Israel entrou na terra prometida, houve essa liberação para que desse, principalmente em caso de que a primeira esposa não podia dar filhos. Então ele constituía um outro matrimônio para que ele pudesse ter herdeiros para manter a herança na terra. E o que acontece é que Penina, a segunda esposa que lhe dava muitos filhos, ela não só representava uma figura de perturbação para Ana, a esposa legítima, como essa Penina fazia questão de provocá-la, de irritá-la, de cutucá-la. E isso acontecia quando eles subiam para oferecer o sacrifício. A gente viu no texto que toda vez era isso, aí Ana chorava, Ana não comia, o marido se indignava, o marido não muito sensível, né, faz aquela declaração, Ana, não sou eu melhor do que 10 filhos para você? Eu fico pensando na cara de Ana nessa hora, né? Levantou as bolas dos olhos para cima, meu Deus, ele não entende nada. E essa era a dinâmica por anos, até o dia que algo mudou na história de Ana. Quando o texto diz assim, no versículo 10, levantou-se Ana, e com amargura de alma. Gente, o texto apresenta uma cena paradoxal aqui. Eli era um sacerdote que, quando você vai ler os capítulos, ele ficava sentado numa cadeira, já idoso. E Ana, uma mulher oprimida, frustrada, que não conseguia ter filhos, se levanta. A cena paradoxal era essa.
O pai que deveria levantar-se da sua cadeira para confrontar os seus filhos que estavam deitados em pecado, continuou sentado. Mas a mulher que não tinha filhos, oprimida, se levantou para ir ao tabernáculo do Senhor. E quando ela se levanta, algo começa a acontecer. Deixa eu te dizer isso. Na nossa vida, quando Deus quer fazer algo, Ele espera que a gente se levante. Que a gente se levante do nosso estado de mornidão, de passividade, do nosso estado de ficar sofrendo, engolindo as angústias. Eu sei que nós brasileiros temos nossas lutas, nossos desafios, nossos impostos para pagar. Nós sabemos o leão que temos que enfrentar a cada dia. Mas o que Deus espera de nós é que nós não nos entreguemos a nós mesmos e às nossas debilidades e às nossas fraquezas, mas que na nossa fraqueza a gente saiba que há um Deus forte, que aperfeiçoa a sua força na nossa fraqueza, quando a gente se levanta. E a gente não se levanta porque a gente é alguma coisa, a gente não se levanta porque a gente tem poder, porque a gente tem alguma virtude, a gente se levanta por causa da nossa fé, a gente se levanta porque a gente sabe que Deus é um Deus que age em nosso favor. Toda vez que Deus quis agir na vida de alguém, Ele mandou essa pessoa se levantar. Levante-se. Nós vemos essa dinâmica bíblica, porque esse levantar-se tem a ver com a atitude que você toma, uma decisão. Olha, Josué 7,10 diz: então disse o Senhor a Josué, levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o rosto. Isso aconteceu quando eles tinham perdido uma guerra contra uma nação que se chamava Ai. Até o Ai, até a dor vence a gente quando a gente não se levanta. E aí Josué estava prostrado, e Deus disse: agora não é hora de estar prostrado. Levante-se, o que você está fazendo aí? Tem horas que o que Deus espera de nós é uma atitude. Há um respaldo bíblico para isso, porque você vê que quando Moisés estava diante do Mar Vermelho, o exército dos egípcios atrás, o povo chorando, lamentando, murmurando, reclamando, não tinha o que fazer, tinha o mar à frente. E olha o que Deus diz quando Moisés clama. Você está clamando por quê? Levanta esse cajado. E assim nós vamos ver em diversas outras situações. Você pode estar no pior quadro, enfrentando a situação mais desesperançosa, debaixo de frustração, decepção, traição, desgosto, perda, canseira, pecado, amargura. E a lista pode continuar, mas você pode decidir se levantar. Você pode tomar uma decisão de dizer consigo mesmo: eu não vou ficar nesse lugar. Continuar aí não vai te ajudar. Esse lugar não é o seu lugar, não é o seu destino, não é o seu fim. Pegue na mão de alguém, por favor. Não se irrite quando o pastor pedir para você falar para alguém, é porque tem algo chave de Deus aí. Diga para essa pessoa: esse não é o seu lugar. Deus tem algo mais para você. Levante-se dessa passividade e alcance aquilo que Deus tem para a sua vida. Chegou a hora de tomar uma decisão, não continuar mais nesse lugar de sofrimento. Quando você se levanta, Deus fala com você. Olha Ezequiel 3:22. A mão do Senhor veio sobre mim e Ele me disse: levanta-te e sai para o vale, onde falarei contigo. Levanta-te e sai para o vale, onde eu falarei contigo. Eu entendo que Deus nessa manhã está dizendo para alguém: está na hora de você se levantar. Você já ficou muito tempo ao redor deste monte. Você já ficou muito tempo nesse marasmo. Você já ficou muito tempo assumindo uma posição de derrota que Deus não te deu. Deixa eu dar uma palavra para esse homem que recebeu a oração hoje. Como que o senhor chama mesmo? O senhor pode ficar em pé, por favor, com a sua esposa que está guerreando essa batalha com o senhor? O senhor pode tomar uma decisão hoje. O senhor pode dizer: fazer o que, né? O médico disse, esse é o que o resultado diz. Ou o senhor pode dizer para mim: não importa o resultado, o que importa é o que Deus diz a meu respeito. E se Ele diz que eu vou viver, eu vou viver. Deus vai fazer um milagre. E eu vou te dizer uma coisa: nós estamos com um caso na nossa igreja, em Tanabi, em que um homem, você não tem noção, se eu mostrasse as fotos aqui, o cara ficou só cabeça e osso. Ele murchou porque ele teve um problema seríssimo. Não sei se era rim. Precisava de era fígado, né? Por causa de tanta bebida antes dele se converter. Ele reviveu. Todo mundo dizia, a cidade inteira dizia que ele ia morrer. E ele estava frequentando a igreja. Ele derramava suas lamúrias na CL, na nossa célula, no nosso pequeno grupo. Mas Deus o trouxe de volta. E eu sinto que essa palavra é de Deus para o Senhor. O teu destino não é a morte. Por causa disso. Deus quer trazer vida. O Senhor crê? Qual é a sua fé?
Eu vou te dizer então o que a tua fé pode alcançar. Uma cura, um espanto. Nós tivemos um outro caso, eu não estou contando aqui para encher linguiça não, eu estou contando para animar a sua fé e a fé da igreja. Uma irmã, uma jovem casada, chegou para a gente e contou para minha esposa que ela estava com o quê? A mulher do Giné? Nódulo na medula. Pegou 5 vértebras. E nós oramos como igreja, essa mulher teve fé, nós fomos visitá-la, nós oramos por ela. Bom, moral da história. Hoje os médicos estão dizendo, você é um milagre. Sabe o que o médico disse para ela? Se a minha profissão acabasse aqui, eu já estaria feliz por ver você, pela cirurgia que eu fiz em você. Um milagre. Geralmente esse tipo de cirurgia, quando a pessoa sobrevive, leva 4 meses para andar. Com 15 dias ela estava andando. Deus vai operar um milagre na sua vida. Essa é a palavra do Senhor para o Senhor nessa manhã. Pode se sentar, querido. Mas o que acontece quando você resolve se erguer? Uma coisa é você estar diante de um quadro como o irmão está enfrentando, e eu quero dizer para você, não é o irmão que está enfrentando, a igreja está enfrentando isso aqui. Quantos estão entendendo? Ele é parte do corpo, e se ele como parte do corpo está enfermo, a igreja está enferma. E a igreja não pode agir como se isso fosse um problema dele, é um problema nosso. E quantos creem que nós vamos vencer esse problema? E vocês vão ouvir o testemunho dele aqui. Daqui a algum tempo ele vai voltar aqui com a sua esposa e vai dizer, Deus fez um milagre. Agora, o que acontece quando a gente toma essa decisão interior de se erguer, de se levantar? Tem algumas percepções que eu quero passar. Em primeiro lugar, esperança. A nossa alma, que é a sede das emoções e sentimentos, ela precisa ser instigada de alguma forma, com uma mensagem que eu intencionalmente dou para ela. Quando eu decido, eu vou me levantar, eu não vou ficar desse jeito, eu não vou ficar amargando essa derrota, esse posicionamento de retração, não, eu vou agir, Deus vai agir em meu favor e eu vou me levantar. Quando eu tomo uma decisão, eu passo imediatamente uma mensagem para minha alma, e a minha alma para de ficar produzindo sentimentos de derrota, e ela começa a seguir a liderança do que a minha mente disse. Eu vou te provar biblicamente que o que eu estou dizendo acontece. Quando em no Salmo 40, 42, 43, o salmista diz assim, por que você está abatido, ó minha alma? Há uma conversa dele com ele mesmo. Ele olha para as suas emoções e fala assim, por que você está abatida? Espera em Deus, porque você ainda vai louvá-lo. O cristão, ele precisa ter esse posicionamento de não se deixar guiar pelo que sente, porque as emoções são enganosas e elas tendem a nos levar para o buraco. Se levantar é quando justamente eu resolvo racionalmente, porque Paulo disse em Romanos que nós devemos prestar um culto racional. A gente, quando fala de culto racional, a gente acha que é um culto de raciocínio. Não, o culto racional é um culto em que eu penso naquilo que a palavra de Deus me diz, e a palavra de Deus me diz que Ele é o Deus que sara, Ele é o Deus que cura, Ele é o Deus que provê, Ele é o Deus que dá livramento, Ele é um Deus fiel, Ele é o Deus que levanta da morte, Ele é um Deus que levanta da cadeira de roda, Ele é um Deus que devolveu a vista aos cegos, a audição ao surdo. Deus é o mesmo, e quando eu raciocino dizendo, não, Deus vai fazer por mim, eu mando essa mensagem para minha alma, eu estou dizendo para minha alma, você não vai continuar abatida. Você vai se levantar. Você pode dizer isso para a sua alma? Você pode repetir comigo? Eu sei que parece meio doido, mas eu já te provei que está na Bíblia. Então vamos lá. Fala assim, alma. Tá, mas você está falando, olhando para mim, pode olhar, mas você está falando para a alma, né? Então assim, alma, você não vai ficar aí. Você vai se levantar. Você vai vencer isso. E você vai dar louvores a Deus. Porque você vai ver o que Deus vai fazer. Em nome de Jesus. A gente devia fazer isso todo dia. A gente devia praticar isso com mais frequência. Quando você fala para a sua alma que você vai se levantar, você manda a mensagem para os seus sentimentos, da decisão que você que tudo bom. O seu cérebro manda essa
comunicação para a sua alma de que seu fim não é ali. De que a alma vai reagir, produzindo emoções e sentimentos diferentes, não mais entregues, não mais buscando as mentiras, mas sim a verdade. Quando a nossa alma não é liderada por um levantar-se em Deus, ela fica sujeita ao engano. Mas quando há um levantar, a alma é ativada a reagir. E Deus responde a uma reação positiva. Eu vou te provar, tudo que eu estou dizendo aqui, eu provo biblicamente. Vou dizer de novo. Quando você manda uma mensagem para a sua alma, ela dá uma resposta positiva com fé. Deus responde a essa resposta positiva que a sua alma deu. Veja, Efésios 5,14. Pelo que diz, desperta do que dormes. Você que está apagado, você que está entregue, você que está na sonolência desse pessimismo, dessa angústia, desperta tu que dormes. O que vai acontecer? Levanta-te. Levanta-te. O que diz o texto? Dentre os mortos. É quando você está numa situação que parece que você já morreu. Deus está dizendo, levanta-te dentre os mortos. E o que vai acontecer? E Cristo te iluminará. Quando você se levanta, Deus manda do céu um esclarecimento. Ele manda a sua luz. Ele faz você enxergar coisas que você não enxerga. Ele faz você perceber o que você não estava percebendo. Quando você toma uma decisão. Aliás, sabe o que é uma depressão? Depressão é uma sequência de não levantar-se por causa de algo que aconteceu, que roubou a sua alegria, e você não levantou no dia seguinte, na semana seguinte, no mês seguinte, e você está provocando a própria derrota. Você está provocando a própria angústia na sua alma. A angústia da nossa alma, ela é resultado de falta de respostas que nós damos positivamente, com fé, naquilo que Deus tem para fazer nas nossas vidas. O ano está começando. E eu estou dizendo para você, não importa o estado que você está, vai ser um ano de muita conquista. Você crê nisso? Vai ser um ano que você vai se levantar. Esse iluminar, e Cristo te iluminará, significa derramar a verdade sobre a tua vida. Vem revelação, manifestação do poder de Deus para a tua vida. Se a tua alma não for ativada por uma decisão de erguer-se, ela ficará mandando mensagens emocionais ao teu consciente. Mas quando você se levanta, é Deus que te ilumina e os teus pensamentos mudam. Agora, o que eu vejo na história de Ana? Ana se levantou para ir para a presença de Deus. Olha que interessante. Quando você lê o texto, se puder colocar para mim, o versículo 10. Levantou-se Ana. Como Ana estava quando ela se levantou? Está aí o texto, versículo 10. Como que diz? Ela estava como? Com amargura. Tem gente que espera a coisa mudar para se levantar. Nunca foi assim. Primeiro você se levanta. Primeiro você pisa no Jordão, depois o rio se abre. Primeiro você atira a pedra. Davi não esperou o gigante tomar uma atitude. Davi foi para cima do gigante. Um dos textos que mais me impressionam na palavra de Deus também está no livro de Samuel, quando Davi vive uma das situações mais difíceis da sua história. Davi perguntou para Deus: Senhor, é para livrar Israel? É para ir a Keila, onde os filisteus estão atacando aquela cidade? Deus disse: vai. E Davi foi com seus guerreiros. Davi não era rei ainda. Seus 400, 600 guerreiros foram com ele. Quando ele voltou, houve uma incursão de um povo inimigo que levou as mulheres, os filhos e queimaram tudo no acampamento de Davi. Situação trágica, certo? Pode piorar? Pode, piorou. Os amigos de Davi pegaram em pedras para apedrejar Davi, acusando de ser o culpado das suas esposas, filhos e tudo ter sido queimado. E as esposas de Davi e os filhos também foram levados. E a Bíblia diz que Davi se angustiou. No outro versículo diz assim: e Davi se renovou no Senhor, se reanimou no Senhor. Não fala o que aconteceu, não fala da oração que ele fez, não fala nada. Só fala assim: Davi se angustiou
Davi se reanimou. Como é seu nome? Hã? Marcos? Você teve momentos de angústia na sua vida? Eu não sei como você está hoje. Mas você pode ter vivido momentos de angústia, mas Deus vai te levantar. Mas antes de Deus te levantar, você precisa se levantar. Angústia, reanimar-se. O Senhor está te dando uma palavra nessa manhã, que é a hora de você se reanimar no Senhor. Gente, mas como é que a gente faz isso? Como que se reanima no Senhor? Começa com uma decisão. Eu não vou ficar aqui. Quantos estão vivendo algo que você se vê debaixo de uma angústia e que você está entendendo que Deus está falando com você? Fique em pé, rápido, rápido, rápido. Eu não tenho muito tempo. Eu não vou pedir para ninguém ir até você, porque você mesmo vai dizer para você: eu não vou ficar neste lugar. Vamos dizer juntos? Eu não vou ficar neste lugar. Toda a igreja, vamos dizer junto para ajudar os irmãos? Eu não vou ficar neste lugar. Agora que você disse isso, será que alguém pode dizer para esse irmão que está em pé, essa irmã: Deus vai te tirar dessa situação? Diga para alguém aí que está perto de você, que está em pé, diga: Deus não vai deixar você ficar aí. Porque você decidiu se levantar. Você vai se reanimar no Senhor. Ana se levantou. Obrigado, queridos. Ana se levantou e decidiu ir para a presença de Deus. Com amargura no coração. Orou e chorou abundantemente. Lembra do texto? Eli olhou para ela e não entendia o que ela estava falando. O coração de Ana orava. A boca dela só mexia. A angústia era muito forte. A dor era muito grande. Ana se levantou e decidiu ir para a presença de Deus. Até então, ela só vivia abatida. Mas agora Ana decidiu chorar seu abatimento. De quem, e esse quem com Q maiúsculo, realmente pode ouvir nossa angústia e resolver nossa angústia. Esse choro de Ana foi o choro do desmoronamento, eu chamo assim. Quando Ana foi para aquela tenda do tabernáculo, da presença de Deus, Ana colocou toda a sua amargura, sua dor, sua angústia ali. Foi um desmoronamento. Desabou tudo. E há algo extremamente precioso que acontece no choro do desmoronamento. Algo no nosso interior muda. Porque esse choro do desabamento, do desmoronamento, me leva a enxergar coisas em mim mesmo que antes eu não enxergava. Isso chama-se na Bíblia, em Salmo 51, versículo 17, o coração contrito. Eu levei muito tempo para perceber o que Deus quis dizer em Jeremias 29, de 12 a 14, que diz assim: serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a sua... E congregar-vos-ei todas as nações. Mas antes ele diz no versículo 12: então me invocareis, passareis a orar a mim, buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Sabe o que eu entendia de todo o vosso coração? Que era a intensidade. Tipo assim, eu vou com toda a minha força, eu choro, eu bato no chão, eu me quebranto. Isso é poderoso, mas isso não é todo o coração. O que é todo o coração? Todo o coração é quando você se derrama diante de Deus e você confessa para Ele o que Ele está vendo em você, mas você antes não via. Como é que eu busco a Deus de todo o coração se tem coisas em mim que eu não sei? Se tem coisas em mim que eu não percebo? Se tem pecados e atitudes que eu estou praticando, e às vezes pensamentos, sentimentos, que eu não percebo que acontece involuntariamente. E aí, como eu não percebo, eu não confesso. Se eu não confesso, eu não estou buscando de todo o coração. Porque Deus está vendo o meu coração e Ele está vendo que tem coisas que eu não estou confessando.
Mas é no momento do meu desmoronamento, quando eu me levanto e decido que não vou ficar naquele quadro e vou para a presença de Deus, e aí há um desmoronamento interior, um desabamento, as paredes, os muros que eu edifiquei ao longo da minha vida para mostrar para os outros aquilo que eu não era de verdade, cai por terra e eu começo a enxergar coisas em mim que antes eu não enxergava. E aí Deus olha que o teu coração inteirinho está indo para Ele. E algo acontece nessa hora, porque a Bíblia diz em Salmo 51:17, Ele não despreza um coração quebrantado, desmoronado, contrito. E algo aconteceu com Ana quando ela desmoronou. Salmo 19:12 diz: quem é que possa discernir as próprias faltas? Você só encontra as suas próprias faltas quando você desmorona. Então deixa eu explicar uma coisa. Quando a gente fala de Penina, a gente vê que Penina foi uma desgraça para Ana, certo? Certo? Você acha que foi? Porque além de ter filhos, ela provocava, né? A Bíblia não diz que ela provocava? Irritava a Ana. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Na verdade, Penina foi uma bênção para Ana. Porque se não fosse Penina, Ana nunca teria se lançado diante de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. Tem situações e pessoas que Deus permite te provocar. Você sabe que a história de Eucana, Penina e Ana representam a igreja. Penina, Ana é Israel. E Penina é a igreja que tem muitos filhos. A igreja que se multiplica. E a igreja começa a amar Israel, a consolar Israel, a orar por Israel, a falar do Antigo Testamento e provoca. Os judeus são provocados. Os judeus odeiam os cristãos. Porque a gente provoca adorando o Deus que eles adoram. Só que o Deus que eles não adoraram de todo o coração. E a igreja foi alcançada. E a gente provoca não intencionalmente. Penina provocava intencionalmente. É uma figura da igreja. Mas a verdade é que muitas vezes a gente vive situações na nossa vida que Deus permite que a gente seja cutucado. Porque Deus está esperando você se levantar e desmoronar diante dele. Quando nós desabamos porque chegamos no fim de nós mesmos, nós derrubamos toda a resistência em nós mesmos, nosso coração é descortinado diante de nós. E aí nós podemos confessar aqueles cantos escuros, aquele orgulho, aquele egoísmo, aquela inveja, reações azedas, motivadas por amarguras, relacionadas à falta de perdão, erros que tinham a ansiedade como base e nem percebíamos. Deus usa nossos desmoronamentos. Porque tem coisas que só enxergamos quando desabamos. Não que Ele tenha prazer na dor, mas Ele tem remédios de Deus para os calabouços da nossa alma que só chegam lá quando as edificações que construímos caem por terra. E aí a graça chega naquele lugar. Aí conseguimos fazer a oração que é de todo nosso coração. É quando a alma ativa a chave do tudo ou nada. São as orações mais intensas, mais profundas, expressivas, sinceras, verdadeiras, que às vezes não fizemos a vida inteira. Ana é uma mulher que temia Deus. Ana era uma mulher que sacrificava ao Senhor junto com seu marido. Mas foi naquele dia que ela desmoronou, que ela não aguentou mais as provocações, que ela disse: eu não vou continuar nisso aqui. Tem momentos na nossa vida que não tem mais para onde ir, não tem mais para onde correr, a angústia, o aperto chegam num limite tão desesperador que se você não decidir se levantar, se você não se agarrar ao último fio de esperança, você jamais vai experimentar o que é o agir de Deus. E é por causa do posicionamento de nos entregarmos diante daquele quadro que o Senhor escancara diante de nós o que estava escuro em nossos corações. E aí a gente vomita o nosso interior com a oração mais poderosa da nossa vida. Eu sinto que tem gente aqui nessa manhã que está nesse limiar da sua vida. De fazer a oração do desabamento, do desmoronamento, dizer eu não aguento mais, e você se derramar diante de Deus e de repente você começa a enxergar coisas como eu vou explicar aqui agora. Que eu chamo esse ponto do espelho do céu. Aí a minha pergunta é assim: o que levou Ana
na sua oração, a pedir um filho para dar ao Senhor? Não é? O que ela queria com toda a força da sua alma? Fala para mim. O que ela queria? Vocês repararam que na oração que ela fez do desmoronamento, ela disse: se o Senhor me der um filho, eu te dou esse filho para servir na tua casa. Como assim? Eu tenho um e se no desmoronamento de Ana, ela enxergou, Smile, que ela não queria um filho por querer um filho, mas que no fundo ela queria dar uma vingança para sua rival. E se ela enxergou que a raiz lá no profundo, depois que a sua alma desmoronou, Deus mostrou para ela: Ana, você não quer um filho, você quer dar uma resposta para a tua rival. Ana, você tem inveja da sua rival. Ana, você está com raiva da sua rival. Ana, você constituiu tua rival como tua inimiga. Ana, você não quer um filho para usufruir da maternidade. Você quer vingança. E se foi isso que Ana enxergou no seu desmoronamento, irmãos? Agora deixa eu te dizer uma coisa. Às vezes a gente pede coisas para Deus que não é o que convém. A Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém, mas que o Espírito nos ajuda com gemidos inexprimíveis dentro de nós. Graças a Deus que o Espírito Santo nos ajuda. Ana desmoronou e eu acredito que ela enxergou coisas que ela não tinha enxergado antes. E ao enxergar coisas que ela não tinha enxergado antes, ela se derramou diante de Deus. E Deus teria dito para Ana: você vai me dar o teu filho? Então deixa eu dividir algo com você, Ana. Eu também procuro um filho. Porque o meu sacerdote não corrige mais os seus filhos. Seus filhos, sua herança, estão longe de mim e não se arrependem. E eu estou buscando um filho que me seja um sacerdote de todo o coração. Você vai me dar o seu filho? Foi quando Ana desmoronou, que enxergou que ela não queria um filho. Ela queria um filho, mas não era a principal razão. A motivação era a vingança. E Deus então compartilhou. Quando você desmorona e confessa coisas que antes você não confessava, porque não enxergava, aí de todo o coração essa oração é feita e esse cumpre Jeremias: eu vou te revelar coisas que você não sabe. E foi quando Deus disse para ela: eu também quero um filho. Você pode me dar esse filho? Para mim foi por isso que ela disse: então se o Senhor me der um filho, eu te darei esse filho. A oração do desmoronamento, ela é poderosa e ela espelha o céu. Quando nós decidimos nos levantar e correr para Deus, para derramar nossas questões diante dEle, Ele vai nos conduzir a um profundo alinhamento com a sua vontade. Ele nos esticará, nos levará a enxergar o que não vemos, aperfeiçoará nosso coração, nos revelará coisas grandes. Essa oração de Ana foi tão poderosa, que por anos ela viveu angustiada, amargurada, raivosa, xarope, não comia, não se alegrava. Mas naquele dia, quando ela descobriu o que lhe azedava, e ela descobriu que o que Deus queria, ela podia dar, a Bíblia diz que ela se levantou, enxugou suas lágrimas, se alegrou, comeu e bebeu. E o filho nem tinha nascido, porque ela tinha acabado de fazer oração. Sabe por quê? Quando você se achega diante de Deus com esse coração, quando você decide se levantar, e é importante a gente entender, o se levantar, quando você está na amargura da sua vida, na angústia da sua vida, é um ato de humildade. Manter-se na amargura é uma atitude de orgulho, de vitimização, de ficar dizendo para si mesmo: eu não mereço,
Por que eu fui passar por isso? Tudo que eu fiz foi te servir. Eu orei, eu busquei, eu jejuei, mas nada aconteceu. E você fica questionando perguntas que nunca vão te levar a nada. E o que Deus está esperando de você é só uma coisa: levante-se dessa confusão emocional e decida derramar diante de mim. Você vai desmoronar. Você vai enxergar o que você não enxergava antes. Eu vou te revelar coisas que você não sabia. E você vai se levantar diferente. Era isso que eu queria pregar para você. Eu queria orar com você. Eu sinto uma profunda e pesada unção de Deus nessa manhã, nesse lugar. Não sei se você sente comigo, mas eu acho que sim, porque eu olho para alguns olhos, vejo algumas lágrimas, vejo pessoas quebrantadas. Mas eu quero fazer 2 orações. A primeira: se há alguém aqui, como ontem à noite, que nós tivemos uma moça que entregou sua vida para Jesus, e você está nos visitando e nunca antes fez uma oração confessando Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e você sabe que não vai dar certo, porque até agora a tua vida não deu certo, e você quer experimentar uma vida nova com Deus, faz um sinal com a sua mão, se você nunca antes orou confessando Jesus como Senhor da sua vida e quer confessar agora. Há alguém aqui que nunca fez essa oração? Só fazer um sinal. Eu estou falando especificamente com quem visita essa casa nessa manhã. Não vou ficar me demorando. Vou perguntar a última vez. E nesse momento a igreja ora, né? Há alguém aqui que nunca antes fez essa oração e quer fazer agora? Eu sei que você pode estar em dúvida. Deus te abençoe. Há mais alguém que quer fazer essa oração? Deus abençoe você. Há mais alguém que quer fazer a oração entregando sua vida para Jesus? Você sabe, fica uma guerra na mente nessa hora, eu sei. Por isso que a igreja nesse momento está orando por você. Porque fica uma luta. Eu não quero me expor, não quero... Jesus não teve vergonha de se expor publicamente para morrer por você. Eu vou perguntar a última vez. Há mais alguém que quer fazer essa oração entregando sua vida para Jesus e confessando Ele como único Senhor e Salvador da sua vida? Eu vi 2 mãos levantarem. Eu queria orar com vocês. Posso orar? Você pode vir aqui, por favor, para a gente fazer essa oração? Se alguém quiser acompanhar, vem, para ela não vir sozinha, acompanhe. Vamos aplaudir ao Senhor por essas vidas? A senhora também? Está acompanhando. Vem cá. Abra assim a sua mão. Como a senhora chama? Lucimeire. E a senhora como chama? Viviane. Abra a sua mão assim. Você pode repetir comigo essa oração? Diga: Senhor Jesus, eu te confesso agora como único Senhor e Salvador da minha vida. Me perdoa pelos meus pecados. Eu reconheço que eu sou pecadora, mas eu me arrependo. E declaro que a partir de hoje, só Jesus é o Senhor da minha vida. Amém. Vocês fizeram essa oração, pode abaixar a mão. Vocês fizeram essa oração de coração? Não foi só repetição para se livrar logo de mim? Então tenho 3 notícias para dar para vocês. Hoje vocês foram feitas verdadeiras filhas de Deus. Hoje o nome de vocês foi escrito no livro da vida. E antes de eu dar a terceira notícia, a gente quer orar por vocês. Será que as pastoras podiam vir orar por elas aqui? Igreja também, a gente sempre faz isso. Levante a sua mão, enquanto os pastores oram por elas. A igreja repete assim comigo: Senhor Jesus, nós abençoamos essas vidas e declaramos que essa semente não vai ser roubada, mas vai dar muito fruto para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Amém. E a terceira notícia é que hoje vocês fazem parte de uma família que no mundo inteiro fez a mesma oração. Uma parte dessa família está aqui nesse lugar. Pode olhar, essas pessoas
estão aqui para apoiar vocês na decisão que vocês tomaram. Aleluia. Eu nem perguntei, pastor, que hora que eu tenho que acabar para a gente almoçar. 11 horas, né? Tem 4 minutos, né? Então vocês precisam ser quebrantados no máximo agora. Eu quero orar por essas pessoas que estão vivendo esse momento como Ana viveu. E que Deus falou com você, dizendo que está na hora de você se levantar. E se você reconhece que você ficou, talvez anos, meses, semanas, dias, prostrado, entregue, e hoje Deus respondeu você, e você está disposto a se levantar, eu queria que você então, simbolicamente, se levantasse, viesse aqui para o altar, porque para mim o altar é o lugar de todas as resoluções, é o lugar de todas as respostas, é o lugar que a gente se derrama, que a gente se entrega, que a gente ouve. Foi no altar que Ana se derramou. Eu não sei qual é a sua luta, eu não sei qual é a sua questão, eu não sei o que te aflige, eu não sei o que te perturba, eu não sei o que te angustia, eu não sei o que atormenta a sua alma, mas o Senhor está chamando pessoas para se levantar e dizer: eu preciso me entregar. Nós vamos adorar ao Senhor e não precisa se preocupar em cantar, cante se você quiser. O teu foco, o teu alvo, agora é só um. É se derramar, é desmoronar, é chorar diante dEle. É abrir seu coração e dizer: Deus, um dia o Senhor ouviu o desmoronamento de Ana. Eis-me aqui. Teu choro não é em vão, teu Deus contigo está. Espera no Senhor, confia. Espera, Ele vem. Confia, Ele vem e faz um milagre. Se sentindo sozinho, se sentindo sozinho, coração cansado de clamar, espera no Senhor, confia, espera, Ele vem, confia, Ele vem e faz um milagre. Mais uma vez, teu choro não é em vão. Teu choro não é em vão, teu Deus contigo está. Espera no Senhor, confia. Espera, Ele vem. Confia, Ele vem e faz o milagre. Ó Deus, eu vim aqui só para te dizer que a minha esperança está em ti. Eu não tenho nada além, nada além de ti, nada além da promessa, da tua promessa. Eu não tenho nada. Pai, nós
apresentamos diante de Ti o nosso desabar, nosso desmoronar nessa hora. Cada vida que está aqui no Teu altar, cada vida que decidiu se levantar para desmoronar, que decidiu se humilhar para não ficar na vitimização, no sentimento errado. O Senhor diz: eu vejo o seu coração, eu te vejo nessa hora, eu vejo o teu desmoronar. Não resista, não deixe de se entregar, porque nisso está a tua maior força. Quando você entrega, quando você desiste de si mesmo, das suas próprias razões, hoje eu trago sobre você a minha graça restauradora, que alivia esse peso, essa angústia, e te traz de novo um novo sopro. Deixa eu te dizer uma coisa. A Bíblia diz que nós somos criados do pó e para o pó nós voltaremos. Mas em Lamentações 3 diz que eu devo me arrepender e pôr minha boca no pó. Quando eu ponho minha boca no pó, como você está fazendo hoje, eu estou reconhecendo, eu estou me arrependendo num nível, numa profunda humildade. E como o povo, e como Adão que veio do pó e Deus soprou sobre ele o fôlego de vida, é quando a gente ora com a boca no pó, no profundo arrependimento, que Deus sopra sobre nós novamente. Deus está soprando sobre você nessa manhã. Amém? Seja renovado.